Um em cada 3 caças F-104 Starfighter caiu, tirando a vida de seu piloto ao longo de sua vida útil. Ao todo, mais de 300 pilotos morreram em acidentes, sendo esse o pior índice da aviação militar. 46% da frota de F-104 do Canadá caiu, o que equivale a quase 1 em cada 2 na Bélgica. Cerca de 40% deles caíram. A Itália perdeu 37% de sua frota de F-104 na sua época. O F-104 teve um dos piores históricos de segurança entre caças ocidentais e, segundo a Força Aérea dos Estados Unidos, registrou a maior taxa de acidentes dos jatos Century. Eles o chamavam de míssil com um homem dentro e, ao ver, entende-se o motivo. Nariz longo e pontudo, fuselagem fina e aquelas pequenas asas afiadas que parecem pertencer a algo não tripulado. Em 1958, ele já estava quebrando recordes de velocidade, altitude e tempo de subida, e manteve os 3 ao mesmo tempo. Por um momento, o F-104 parecia ser o futuro, como se nada fosse superá-lo. Então começaram a surgir os apelidos, e eles não eram nada fofos. Algumas pessoas o chamavam de caixão voador, e na Luftwaffe alemã, onde as perdas foram mais pesadas, ele ficou conhecido como fazedor de viúvas, ao longo de sua vida útil. A taxa de acidentes virou uma lenda sombria. Centenas de jatos e pilotos se perderam, não em combate, mas em voos rotineiros. Então, como um jato tão rápido, tão avançado e tão icônico acaba matando tantos de seus próprios pilotos? Se você quer realmente entender o Starfighter, você precisa voltar para a Coreia. No início dos anos 50, os pilotos do F-86 estavam enfrentando os MiG-15 e percebendo rapidamente que o MiG podia subir mais rápido e fugir quando quisesse. A Força Aérea aprendeu essa lição e voltou com uma lista de desejos bem específica. Eles queriam um interceptador puro, com grande ênfase na velocidade e em alcançar altitude antes que o inimigo pudesse reagir. Essa mentalidade combinou perfeitamente com Kelly Johnson, da Lockheed. Para entender o homem por trás da máquina, Kelly Johnson não era apenas um executivo que apareceu no mundo dos caças. Ele era engenheiro aeroespacial, formado pela Universidade de Michigan e entrou na Lockheed em 1933, depois de trabalhar em túnel de vento no modelo 10 Electra e apontar um problema de estabilidade que a empresa inicialmente não queria ouvir. Foi assim que ele chamou a atenção. Em 1938, ele tornou-se engenheiro-chefe de pesquisa, e desde então, seu currículo virou uma lista de grandes sucessos. Como o trabalho no P-38 Lightning, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial atingir o auge. Então, em 1943, ele liderou a equipe que projetou e entregou o protótipo do jato XP-80 em 143 dias. Esse tipo de programa, que avança rápido com uma equipe pequena, basicamente inventou a cultura Skunk Works. Mais tarde, ele formalizou essa abordagem nas 14 regras de Kelly e sua equipe seguiu operando. Os programas secretos mais famosos da Guerra Fria, incluindo o U-2 e a família A-12 SR-71, enquanto todos aumentavam peso e complexidade, Johnson seguiu o caminho oposto. Mantenha simples, reduza ao essencial, envolva o avião em torno de um grande motor e não carregue nada que não ajude a ir mais rápido ou subir mais alto. Essa é basicamente toda a abordagem do mantenha simples e estúpido em forma de avião, e disso você tem o F-104. O design era ousado para a época, enquanto a maioria dos jatos optava por asas enflechadas ou delta para equilibrar sustentação e desempenho em alta velocidade, a equipe de Johnson apostou somente na resposta supersônica. Uma asa pequena, fina, reta e trapezoidal, e quando eu digo pequena, é pequena mesmo. A borda de ataque era tão afiada, eles cobriam ela no solo porque você literalmente podia machucar alguém com ela. A asa não podia carregar combustível nem abrigar o trem de pouso, então colocaram tudo na longa fuselagem. O objetivo era decolar como um foguete, subir feito louco, acertar um bombardeiro e voltar direto para casa. Nessa função, ele funcionava. Quando o F-104A apareceu em 1958, foi um grande avanço em velocidade e altitude, e por um tempo, ele foi o rei desse jogo em particular. Mas toda essa performance digna de recorde vinha com um preço, e o F-104 cobrava esse preço toda vez que você diminuía a velocidade. As escolhas que o fizeram uma máquina Mach 2 também trouxeram hábitos perigosos. Nas partes normais e entediantes do voo, no dia a dia em que você só quer que o avião se comporte, essas asas minúsculas são obviamente um problema. No momento em que você olha para ele, a Mach 2, elas são ótimas porque você basicamente está apenas cortando o ar no padrão. É uma história diferente. O jato tinha que pousar rápido.
Na aproximação final, você podia estar a mais de 320 km por hora, se acostumado com algo mais lento e controlável, parece até que está pousando um míssil. A margem é pequena, se você ficar um pouco lento, se ficar um pouco atrás do avião, ele não afunda nem flutua, ele simplesmente cai e pega, e aí você tem o estabilizador em T. Colocaram o estabilizador lá em cima para mantê-lo limpo no regime supersônico, o que faz sentido. O problema surge ao puxar um alto ângulo de ataque. Aquelas asas curtas podem bagunçar o fluxo de ar para a cauda, e agora a cauda não está fazendo o que você precisa que ela faça. É aí que entra o pitch-up. Você levanta o nariz, perde o controle e logo enfrenta uma estolagem que pode rapidamente se tornar irrecuperável. O jato pode simplesmente sair de controle e começar a girar, e não há nada que o piloto possa fazer a respeito. Muito do que tornava o F-104 avançado no início também era um pouco frágil no serviço real. Pequenos problemas nem sempre permaneciam pequenos. Tudo gira em torno do incrível motor General Electric J79 quando ele está funcionando bem, mas os primeiros tinham fama de serem temperamentais. Stall do compressor e apagões de chama, quando o motor simplesmente para. E em um jato monomotor que plana como um tijolo, perder o motor em baixa altitude é basicamente fim de jogo. Na Alemanha, mais da metade dos acidentes analisados envolveram problemas no motor, mostrando como falhas nele podem causar uma série de acidentes. Talvez a pior decisão de design nos primeiros Starfighters seja o assento ejector que dispara para baixo. A lógica era que, com o estabilizador em T alto, havia a preocupação de que uma ejeção para cima pudesse lançar você contra ele. Então eles optaram pelo Stanley C1, que te dispara para fora pela parte de baixo. Em altitude e velocidade tudo bem, funciona, mas veja as situações de emergência. Você realmente entra em um jato desses, falha de motor na decolagem, perda de controle, perto do solo, coisas acontecendo baixo e rápido nesses momentos. Não é preciso ser lançado ao chão, mas sim ter separação e altura. O assento não tinha altitude suficiente para salvar as pessoas. Muitos pilotos morreram simplesmente porque estavam abaixo da altura mínima para o sistema funcionar. Ivan Kinchelow é o exemplo mais famoso. O as da Guerra da Coreia se ejetou baixo e o assento o lançou ao chão antes do paraquedas abrir. Depois, variantes ganharam assentos convencionais que disparavam para cima. Para muitos dos primeiros pilotos, escapar era quase um cara ou coroa, principalmente em baixa altitude. Até os sistemas auxiliares tinham armadilhas para controlar as pequenas asas. No pouso, o F-104 controlava a camada limite, liberando o ar quente do motor sobre os flaps para aumentar a sustentação. Funcionava, mas dependia diretamente da potência do motor. Se o RPM caísse por qualquer motivo, apagamento de chama, problema no acelerador, qualquer coisa, aquela ajuda de sustentação desaparecia, estolava, a velocidade mudava, saltava, e o que era uma aproximação controlável de repente deixava de ser. A parte ruim é como tudo era interligado. Uma falha podia desencadear uma reação em cadeia e sobrecarregar o piloto em segundos. Onde toda essa confusão realmente se transformou em um desastre público foi na Alemanha Ocidental. Início dos anos 60, a Luftwaffe estava se reconstruindo. Eles escolheram o Starfighter como o principal caça de combate. E então, ele simplesmente começou a devorar pilotos. A Alemanha comprou 916 deles em 28 anos, 292 caíram e 116 pilotos alemães morreram. Em meados dos anos 60, no pior momento, eles estavam perdendo um, em média, a cada 2 semanas. Imagine isso como uma manchete recorrente. Claro, o público ficou louco. Foi aí que o nome Fazedor de Viúvas realmente pegou. Então, por que a Alemanha foi tão afetada? Pegaram um jato feito para interceptação em alta altitude e tempo claro e o usaram para o oposto. A OTAN precisava de ataques em baixa altitude e em qualquer clima, então o F-104G alemão foi equipado com aviônicos mais pesados e complexos. Depois, ele decola com tanques e bombas, voando rápido e baixo. A poucas centenas de pés na Europa Central, isso basicamente encerrava seu dia. Esse já é o tipo de voo mais implacável que existe, e o F-104 não é o avião que você quer para voar baixo, rápido no meio da neblina, e ainda tem o fator humano. Muitos pilotos vinham de jatos mais lentos e amigáveis, o treinamento era apressado e faltavam treinadores de 2 lugares para facilitar. Muitos caras treinaram no ensolarado Arizona com boa visibilidade e condições previsíveis. Eles voltam para a Alemanha, agora cinza, úmida, com nuvens baixas, e tudo passa a ser controlado. Voar contra o terreno vira um problema. Essa transição é brutal em qualquer avião. Num Starfighter é pior, a manutenção também não teve vida fácil.
O F-104G era complexo e exigia uma manutenção cuidadosa, mas a Alemanha teve falta de técnicos treinados e peças de reposição em vários momentos. E é assim que pequenos problemas se transformam em grandes. Juntando tudo, é um problema de sistema. Uma aeronave implacável, realizando a missão errada, com equipes ainda ganhando experiência em condições que punem pequenos erros. O Canadá realizou uma missão de baixo nível semelhante e os números foram ainda piores em termos percentuais. Eles perderam 110 de 238 jatos, quase 46% da frota, e 37 pilotos morreram. Então, por que o F-104 causou tantas mortes de pilotos? Não houve um único culpado para encerrar o assunto. As asas pequenas tiveram importância, os problemas do motor tiveram importância, aquele assento ejetor inicial que disparava para baixo teve importância, a armadilha de inclinação do estabilizador em T teve importância e a experiência do piloto também contou. O problema é que todos esses fatores se acumularam. O Starfighter era uma máquina brilhante, muito especializada e fazia sentido para a função. Ele nasceu para interceptações em alta altitude e tempo limpo, onde você é rápido, estável e tem espaço para se organizar. Quando você o usa em missões de ataque a baixa altitude e qualquer clima, o risco muda. Você fica pesado, ocupado, voando baixo, sem tempo nem altitude. Essas peculiaridades deixam de ser respeitadas e passam a poder te matar rapidamente. E então você entrega esse jato para organizações que ainda estão ganhando experiência com treinamentos apressados, poucos treinadores de 2 lugares, pressão de manutenção, clima, terreno e perfis de missão que não te deixam nenhum espaço para respirar. É assim que os acidentes acontecem em cadeia. Um pequeno problema técnico aparece e o design do avião te dá menos opções do que você gostaria. E o lado humano fica sobrecarregado porque tudo está acontecendo rápido e baixo. Essa é a lição do fazedor de viúvas. Não é que o F-104 fosse ruim de alguma forma simples, é que ele era extremamente afiado e acabou sendo usado em funções e condições que tornaram essas características letais. Ele foi projetado para alcançar velocidade e subir como um foguete e fazia isso magnificamente. Mas para muitos pilotos, especialmente na Alemanha, ele ficou aquém do sonho. Ele punia erros e falhas de forma tão severa que acabava se tornando um caixão. Então é isso para o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Isso nos ajuda bastante.